Muito bem, amigos da nossa TV Saber Sul, nosso Instagram Bahia 24 Horas. Nós iremos, nesta tarde, conversar com a advogada Laísa Martins, aqui do escritório Oliveira Advocacia Previdenciária, que também atua na área civil. E quem responde pela área civil aqui é a nossa advogada Laísa Martins. E o assunto de hoje é muitíssimo importante. Por quê? Porque talvez você já tenha passado por isso. O assunto de hoje é o divórcio. Talvez você conheça alguém de sua família, de sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola, alguém próximo de você que esteja nessa situação e que precise de um profissional na área, um advogado, para fazer as tratativas disso. E por isso que é muito importante você escutar, participar junto com a gente desse assunto. Eu estou aqui com a advogada Laísa Martins e de início ela vai dizer para a gente qual a importância de nós falarmos desse assunto do divórcio aqui no nosso programa Papo Aberto do Instagram Bahia 24 Horas, site Bahia 24 Horas e TV Saber Sul. Olá pessoal, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui participando desse programa, representando o escritório Oliveira, que atua em Sapé-Açu. Meu nome é Laísa Martins, sou advogada civilista e eu vou estar tratando um pouquinho sobre o divórcio. O divórcio é das ações eu considero mais importantes porque ela é uma das maiores ações que ocorre no Brasil. E por meio do divórcio a gente consegue dissolver o casamento. Eu gosto de brincar que o casamento só ocorre, a dissolução do casamento só ocorre de duas formas, ou por meio do divórcio ou pela morte. E no divórcio há duas formas. A gente tem um divórcio consensual, que pode ocorrer tanto no judiciário quanto no extrajudicial, e o divórcio litigioso. No divórcio consensual, todos os acordos referente ao divórcio já está ali amarradinho, conversado entre as partes, seja partilha, seja alimentos, enfim. Então, quando há esse consenso entre as partes, a gente faz por meio do judicial e também pelo extrajudicial. A principal diferença é que o extrajudicial ele é mais rápido, menos burocrático, só que também tem alguns requisitos, que no extrajudicial, conforme a lei, não pode haver filhos menores devido à partilha, vai ser devido aos alimentos, que aí é necessário a intimação do Ministério Público para estar atuando. Então, quando há filhos menores, só podem ocorrer por meio judicial. Muito bem, estamos aqui no Papo Aberto, conversando com a doutora Laísa Martins e um casal, por exemplo, que está ali, casamento em rachaduras, já decidido pelo divórcio. Eles não podem assim, cada um para o seu canto, mas precisa da justiça, de um advogado para fazer esse encaminhamento judicial. Sim, tanto o judicial quanto o extrajudicial é necessária a atuação do advogado na realização do divórcio. E quando o casal ele decide se separar, é muito importante que a partir daí já converse sobre o divórcio, já dê andamento ao procedimento. Não espere, tem casais que se separam de corpos, mas esperam anos para estar fazendo o divórcio. E há diversos prejuízos, em relação a isso, porque, por exemplo, uma das partes pode adquirir outro patrimônio, e aí para a gente conseguir comprovar que esse patrimônio foi adquirido após a separação de corpos, há dificuldades e tal. Então é muito importante, quando o casal decide se separar, se ele for casado no papel mesmo, é importante que ele já entre com o procedimento de divórcio. Isso. E o papel do profissional nessa hora de orientar as partes, se for dos dois, é muito importante no caso. É obrigatório, é de suma importância. No extrajudicial, inclusive, pode ter representação de apenas um advogado. Um advogado pode estar representando as duas partes. Isso.
Durante uma vida a dois, as pessoas costumam, as pessoas costumam adquirir seus bens. Tanto o homem, às vezes na família, às vezes o homem só trabalha, já vai com seus bens no casamento, adquire outros quando casa, durante, e às vezes a mulher também trabalha, adquire os bens dela. Na hora de um divórcio, por exemplo, essa partilha, essa divisão, como é feita, doutor? Olha, a partilha vai depender muito do regime que foi escolhido no momento do casamento. Se for comunhão parcial, por exemplo, que é um dos regimes mais utilizados no Brasil, a gente vai ter a divisão dos bens que foram adquiridos na consonância do casamento, dentro do casamento. Agora, se já for comunhão universal e dentre outros, aí a regra já muda. Então, tem que ser feita a análise em cima do regime que o casal escolheu. Isso. Eu estava, antes de vir para cá, lendo a matéria no site de um caso de uma senhora, de uma cantora que foi morta agora, o marido está preso, a justiça decidiu sobre a guarda dos filhos ficar com os avós paternos. No caso de um divórcio, como é que é feito isso? Como é que fica essa guarda? Olha, em regra geral, a guarda é feita compartilhada. A guarda compartilhada, muita gente pensa que é o filho mochileiro, 2 dias na casa do pai, 2 dias na casa da mãe. Mas, na verdade, a guarda compartilhada é você compartilhar as obrigações com aquela criança, os deveres, como, por exemplo, a escola que ele vai estudar. Então, em regra, é a guarda compartilhada. Há algumas exceções para a guarda unilateral, como, por exemplo, caso de violência, é uma das exceções para ocorrer a guarda unilateral, mas, no geral, a regra é a guarda compartilhada. Isso. O que eles adquirirem ali é muito importante, essas coisas. Por exemplo, pode haver caso, por exemplo, doutor, uma pergunta adicional minha, de um ou outro descobrir que, por exemplo, a esposa descobre que o marido tem outros bens fora. Como é que fica aí? Isso é muito comum, viu? Muito, muito comum ter bens fora. Bom, primeiro a gente vai ter que comprovar que aquele bem realmente é do seu parceiro ou da sua parceira. Comprovando, a gente vai incluir esse bem dentro da partilha. Muito bem, nós estamos aqui conversando no Papo Aberto do site e Instagram Bahia 24 Horas, também a nossa TV Sapiaçu, com a doutora Laisa Martins, diretamente do escritório Oliveira Advocacia Previdenciária, que fica aqui próximo à Praça JJ Seabra, famosa Praça da Matriz aqui em Sapiaçu. Aqui do lado do Bar de Adilson, antigo Bar de Adilson, aqui, já entrando na rua aqui, dá para o cemitério aqui, bem conhecido aqui na cidade de Sapiaçu. Doutora, já falamos aqui da guarda dos filhos, da partilha, divisão de bens do divórcio, né? Falamos também aqui da necessidade de se ter um advogado. Mas um outro assunto importante é quando o marido e a esposa se casam, né? E aí um pega o sobrenome do outro. É obrigatório abrir mão, no caso do sobrenome? Olha, tanto no momento que você se casa, é facultativo você colocar ou não. Muitas pessoas não colocam devido à burocracia, tirar novos documentos e tal. Tanto no divórcio, quando você se separa, também é facultativo você retirar ou não. Você pode sim, se você continuar com o sobrenome do seu parceiro, não tem problema nenhum. Isso. Antes da gente ir para mais uma pergunta, da pandemia para cá, doutora, como é que está o quantitativo, melhor dizendo, né? O índice de divórcios no Brasil, por exemplo? Nossa, houve um aumento significativo. Um aumento muito grande. Da pandemia para cá, as ações de divórcio dispararam. Uma das ações mais recorrentes que a gente tem no Brasil é a ação de divórcio, principalmente da pandemia para cá. Isso. Uma outra pergunta aqui no Papo Aberto com a doutora Laisa Martins sobre o divórcio. Em média, doutora, uma pergunta adicional. Quanto tempo leva um processo de divórcio para se resolver, para se desatar, por exemplo?
Olha, vai depender muito, vai depender muito. No extrajudicial ele é bem mais rápido, do que no judicial. Agora, um tempo a gente não consegue colocar, porque vai depender dos termos do divórcio, né? Quando trata de partilha de bens, divergência, alimentos, guarda, divergência, então tende a se estender mais. Mas para um casal que já tem todos os termos discutidos e necessita de um procedimento mais rápido, o extrajudicial com certeza é o melhor caminho, tanto em tempo quanto a burocracia, que é bem diferente do judicial, né? Porque no judicial a gente tem um juiz ali para estar arbitrando, para estar decidindo em caso de litigioso. E quando não é litigioso, a gente também precisa da sentença de juiz. Já no extrajudicial não é necessária a homologação da sentença do juiz. Então tem que ser bem mais rápido. Isso. Uma curiosidade que eu tenho, se durante um processo de divórcio está correndo na justiça, por exemplo, a senhora está ali representando o casal ou uma das partes, mas, por exemplo, um deles falece, aquele processo é automaticamente parado, está, no caso, dissolvido ou ele prossegue? Só para curiosidade. Olha, se eles falecerem, vai acontecer, ela na verdade vai deixar de ser casada, né? Ela vai ser viúva. Então vai ser aberto o inventário, que aí vai ser discutido os bens. Isso. Agora, uma outra pergunta que nós conversamos outro dia, por exemplo, na partilha, né? Queria só um dado aqui, nesse nosso papo aberto aqui, nosso Instagram, Bahia 24 Horas, tem essa peça no nosso site. Exemplo, tem gente que já parte para o casamento assim, marido e esposa, o meu, o seu e os nossos, né? No caso, ele tem filhos, ela tem, entra no casamento, aí os dois têm os filhos deles dois juntos. Nesse caso aí, é um imbróglio para resolver isso. Explica para a gente. Não, nesse caso aí é tranquilo, não tem problema nenhum. Então, nós vamos perguntar aqui à doutora Laisa, né, mais uma pergunta. Por exemplo, inicia-se o processo de divórcio. Uma pessoa vem aqui no escritório Oliveira, Advocacia Previdenciária, vem procurar a senhora para resolver uma situação de divórcio. Né? Aí vai lá que o marido vem aqui, eles decidem lá, mas de repente, ou um ou outro diz assim, não, depois de ter feito o divórcio, eu quero reatar, quero voltar com ela e suspender, ou talvez no meio, ou a senhora já tenha dado início, ou já se tenha resolvido e eles queiram reatar. Como é que funciona isso agora? Bom, ocorrendo a decretação, a homologação de divórcio, não tem possibilidade de reatar, só casando novamente. Pode ser rediscutido, por exemplo, o bem na partilha, se houve algum erro, algum vício e tal, aí pode ser discutido esses termos. Mas o divórcio em si, decretado, as partes só voltam a casados novamente se casar. Após a homologação, não tem como mais desistir. Isso. Agora, o que é que mais implica, doutora, num processo desse? Por exemplo, a partilha dos bens, os bens envolvidos, a guarda dos filhos, o que é que mais implica? Ou que pode implicar mais numa situação dessa? Ou varia? Olha, varia muito, mas diante dos casos que eu venho atuando, o problema maior é a questão dos alimentos e da guarda dos filhos. Porque muitas vezes há um rancor de um dos parceiros. Então eles trazem essa mágoa, esse rancor para o divórcio e necessariamente em especial para os filhos. Então é muito importante que o casal que decida se separar converse antes, porque o filho ele não tem relação, não tem nada a ver com a separação. Então, na maioria das vezes, ele se torna o maior prejudicado. Então, é importante ser discutido para eles não trazer essa mágoa que tem um com o outro para o divórcio, em especial
preferencial para a guarda dos filhos, mas sim procurar o melhor interesse, né, para a criança. Outro dia eu entrevistando, doutora, também no programa Papo Aberto, o doutor Marcos Barbuda, ele falou da importância, nós estávamos falando sobre registro de imóveis. Ele falou da importância dos imóveis ter o seu registro no nome da pessoa. Suponhamos que num processo desse, na hora da partilha dos bens, os imóveis não sejam devidamente registrados. Isso é um problema também na partilha? Olha, isso é um problema. Como foi dito, se tiver no nome de terceiros, por exemplo, a gente vai ter que comprovar que aquele imóvel realmente é do parceiro, da parceira, para a gente conseguir fazer a partilha. E na maioria das vezes eles têm interesse em fazer a venda do imóvel. Então, se ele não está regularizado, pode complicar na venda. Então, é importante que os imóveis eles já estejam regularizados, esteja no nome de um dos casos do casal. Se não tiver, não tem problema, a gente vai correr atrás para comprovar, mas é importante que esteja. Isso. Muito bem, nós estamos aqui conversando num papo aberto da nosso Instagram Bahia 24 Horas, na TV Sapeaçu, com a doutora Laisa Martins, sobre um assunto muito importante que é o divórcio. Ela já disse aqui que esse assunto, depois da pandemia, da pandemia para cá, esse assunto estourou no Brasil. É um caso que vem sempre acontecendo e elas estão aqui para isso. O escritório Oliveira, Advocacia Previdenciária e também Civil, com a doutora Laisa, está aqui para resolver e ajudar, você que precisa de um profissional, como tem outros também na cidade. Mas é importante nós falarmos aqui com ela sobre esse assunto. Um assunto realmente que é um dos piores assuntos até para ser cuidado. Doutora, a senhora é jovem, é um assunto, muito embora a senhora seja uma profissional da área, são muitas experiências e histórias que a senhora se depara para resolver. São muitas histórias. A gente brinca que o advogado civilista, ele tem que ser um pouquinho psicólogo. Porque a gente trata com muitas pessoas que têm muita mágoa, muita chateação, e aí, na maioria das vezes, desabafa mesmo. Então, a gente tenta orientar, juridicamente, dar um conselho também, que eu achei importante, a gente está escutando, a gente está discutindo sobre. Isso. Então a gente vê que não é fácil, Então a gente gostaria de deixar os nossos microfones da nosso Instagram Bahia 24 Horas, TV Sapeaçu, à sua disposição, à disposição de vocês, da doutora Lorene, que está aqui também do nosso lado, para as considerações finais de vocês. Bom, quero agradecer, para mim é um privilégio estar aqui participando do seu programa, estar tratando desse assunto, que é de suma importância, e dizer que vai ser um prazer estar aqui atendendo as pessoas que, caso tenha ficado com alguma dúvida e queira discutir com a gente tem um espaço aberto para estar aqui atendendo, orientando. E em nome do Escritório Oliveira, quero agradecer ao Senhor por estar aqui, abrindo esse espaço para a gente discutir esse assunto. Doutora Lorena, tem algo a falar? Isso. Além da área de família, divórcio, assim, vocês atuam mais em que área aqui? Também na área previdenciária, e qual é o outro também, o tipo de assuntos também, que a gente pode até futuramente estar discutindo aqui, além do divórcio? Bom, atualmente está sendo direito civil e direito previdenciário. Direito civil comigo e direito previdenciário com Lorene e Laísa, que é duas profissionais especialistas que estão aqui atendendo. Futuramente... Os tipos de ações que tu vai fazendo? Os tipos de ações? A gente faz direito de família, que engloba união estável, divórcio, alimentos que, na maioria das vezes, alimentos é tratado em ações autônomas, alimentos, partilha, uso capião. Dentro do direito civil, é vastas ações que podem ser tratadas. Então, a gente trata todas as ações de direito civil
Muito bem, nós concluímos mais um papo aberto aqui hoje com a doutora Laísa Martins, aqui no nosso Instagram Bahia 24 horas, e dizer a vocês que nós estaremos conversando esses assuntos de interesse da comunidade sapiaçoense e da região, que é muito importante você ter o esclarecimento que você precisa sobre vários assuntos, como ela falou, uma lista de assuntos da área civil que elas tratam aqui, previdenciário também, com as duas outras advogadas, que é Lorene e Laísa, aqui no Oliveira, advogados associados, podemos dizer assim, né? E assim, como a gente sempre mostra para vocês, vocês podem procurar um advogado da confiança de vocês, como a gente sempre tem mencionado. E a Oliveira, o escritório Oliveira, Advocacia Previdenciária e Civil, está também à disposição da comunidade e do povo de Sapé-Sul e também de toda a região. Um abraço forte para vocês, muito obrigado, e voltaremos ainda esse mês, um papo aberto, com mais um assunto sendo mostrado aqui pelo escritório Oliveira, Advocacia Previdenciária e Civil, aqui em Sapé-Sul. Forte abraço e Deus fique com todos.